É, porque a doutrina espírita é considerada a terceira revelação. E a doutrina espírita está alcançando esse objetivo? Sim, é considerada a terceira revelação, porque nós temos a revelação de Moisés, depois a segunda revelação foi de Jesus, e a terceira revelação foi anunciada pelo próprio Jesus. Está lá no Evangelho de João, nos capítulos 14 e 16, o seguinte: ainda tenho muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro consolador. Esse consolador que ficará convosco para sempre, eu costumo abrir um parênteses aí e falar, não é um homem, é uma mensagem, é uma doutrina. Esse consolador que ficará convosco para sempre, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho ensinado. Então, o Consolador, que é o Espiritismo, tem a seguinte função: ensinar novas coisas, como ensinou muitas coisas novas, mas relembrou muito do que Jesus tinha ensinado e que havia sido marginalizado pelos teólogos. Eu vou dar exemplo para não ficar apenas na minha afirmação. Jesus veio mostrar um Deus Pai misericordioso, profundamente voltado ao perdão. E os teólogos criaram um Deus cruel, capaz de mandar filhos para o fogo eterno, para o inferno. Isso foi criação dos teólogos. Jesus nunca falou nisso. Jesus disse, está lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6º, falando sobre sofrimento do mundo espiritual, mas ele diz o seguinte: e de lá não sairá sem que tenhas pago o último ceitil. E os teólogos, contrariando isso, inventaram o inferno de penas eternas, que foi amenizado no século VI, conforme Kardec nos fala muito bem no livro Céu e Inferno, que é um dos livros da codificação. Os teólogos inventaram o purgatório para amenizar. Depois também inventaram o limbo, que é o lugar para onde iriam as crianças que não fossem batizadas na Igreja Católica Romana, o que é também uma aberração. O limbo agora já está esquecido. O próprio catolicismo deixou de lado. Não se justificou da sua presença, simplesmente marginalizou. Mas a verdade é essa, que a revelação espírita veio trazer de volta, porque o espiritismo não inventou nada de novo, nada. O espiritismo cumpriu integralmente a promessa de Jesus de ensinar algumas coisas, mas de fazer lembrar aquilo que ele tinha ensinado. Então, vejam bem, a reencarnação, o espiritismo ressuscitou-a, até fazendo um trocadilho aqui, né? Do Velho Testamento e do Novo Testamento. No Novo Testamento você tem a reencarnação perfeitamente delineada lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, nos versículos de 10 a 13. Está lá a reencarnação. E tem também, no próprio Evangelho de Mateus, Jesus dizendo: se quereis dar crédito, é esse o Elias que havia de vir. Porque os judeus sabiam que Elias voltaria através da reencarnação para preparar os caminhos do Messias. E Jesus, referindo-se a João Batista, disse aos discípulos: se quereis dar crédito, é esse, João Batista, o Elias que havia de vir. E há inúmeras passagens no Novo Testamento, eu tenho palestras sobre isso, né, sobre a reencarnação na visão espírita, porque o espiritismo não inventou a reencarnação. A comunicação dos espíritos também, que era comum naquela época de Jesus.
Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, Paulo começa assim: buscai a caridade, procurai com zelo desenvolver os dons, sobretudo o dom de profetizar. Quem estuda a Bíblia sem ideias preconcebidas vai ver que o dom de profetizar, ou seja, a mediunidade, era comum naquele tempo. E Paulo dá, nessa primeira carta aos Coríntios, até que Hermínio de Miranda, um grande espírita do Rio de Janeiro, já desencarnado, diz que é o primeiro livro dos médiuns. Você tem lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, orientações de como dirigir uma reunião mediúnica. Só que ele não fala médium, ele fala profeta. E a profeta é médium. Kardec só não usou essa palavra para não dizer que ele estava imitando. Ele usou a palavra latina, médium, que tem o mesmo significado. É só estudar isso. Eu tenho muitos artigos sobre isso, em que eu defendo isso. Que o Espiritismo trouxe de novo a mensagem vigorosa de Jesus. É claro que trouxe explicações que não puderam ser dadas naquele tempo. Mas não tenhamos dúvida, o Espiritismo é efetivamente a terceira revelação. Eu nunca li um artigo que contradissesse esses argumentos que eu alinhei aí, e alinhei em muitos artigos que eu escrevi, nunca recebi uma contestação. A contestação, por exemplo, da reencarnação, que está clara, claríssima, e é consentânea, muito mais consentânea com a misericórdia e a justiça de Deus do que a lei do inferno de penas eternas, defendidas pelo protestantismo e pelo catolicismo. O catolicismo ainda abrandou um pouco, inventando o purgatório. Mas, para o protestantismo, não, a perda é eterna. E Jesus, o que contraria frontalmente os ensinamentos de Jesus. Por isso que Jesus, misericordiosamente, nos prometeu o Consolador prometido por Jesus. E o Consolador está aí, corporificou-se através de Kardec, do conhecimento profundo desse missionário, que ainda será estudado nas universidades. Eu acredito que no decorrer deste século XXI, porque já está mudando. Eu sou testemunha da mudança de enfoque que há nos cursos de ciência da religião. Ciência da religião aqui há 30 anos atrás, ou 30 e poucos anos atrás, quando eu ainda estava atuando no Departamento de Letras, no Instituto de Ciências Humanas e Letras, havia um curso de Ciências das Religiões que não falava absolutamente nada sobre espiritismo. Hoje já há estudos. Há um professor da universidade que fez várias palestras, é um estudioso, está fazendo pesquisas mediúnicas sobre espiritismo. E há várias universidades no mundo. O curso desse século XXI vai mostrar a ignorância das pessoas do século XIX, que perdurou durante algum tempo ainda no século XX, a respeito do Espiritismo. O Espiritismo cresce vagarosamente, como crescem as coisas que vêm para durar. Não é fogo de palha. Fogo de palha acende, faz um fogueirão aí, de uma hora para outra apaga, ficam as poucas cinzas. Mas o Espiritismo é aquela chama que vem do alto, eterna. É a verdade. E a verdade jamais desaparecerá.